Saiba quem é a Globo pelo olhar da imprensa internacional. Historicamente, a Globo não tem se intimidado sobre suas opiniões. Em 1964, ela apoiou o golpe militar e já se desculpou pelo cômodo relacionamento que teve pelo regime pelas 2 décadas seguintes. O repórter do Listening Post, Paolo Ganino, do Rio de Janeiro, no enorme complexo midiático, conhecido como Rede Globo. O Jornal Nacional é tão influente que pode, simplesmente, mudar a visão completa do país em apenas uma noite. Uma noite apenas você pode mudar totalmente o curso do debate no país. É a fonte de informação das pessoas. É a fonte de informação das pessoas, com notícias que moldam a forma das pessoas pensarem. O Jornal Nacional está começando. Criado a uma versão da realidade que as pessoas acabam aceitando como verdade. É a produção de uma hegemonia de pensamento, de interpretação dos fatos, que se apresenta por si mesma como a verdade. Este grande canal de TV tem também um grande jornal. E também possui muitas rádios. O jornalismo deveria ser contra o poder, contra o status quo, contra o establishment. E a Globo sempre teve essa relação promíscua com o poder desde o seu começo. Em 1964, a Globo apoiou abertamente o golpe militar e passou a se estabelecer como a companhia de mídia dominante no Brasil. 20 anos depois, um ano antes dos militares entregarem o poder nas mãos dos cidadãos, 300 mil pessoas se reuniram em São Paulo pedindo o fim do regime militar. Um dia de festa em São Paulo, a cidade comemorou. No Jornal Nacional, espectadores foram informados que os manifestantes estavam celebrando o aniversário da cidade. Em 1989, o Brasil teve finalmente a sua primeira eleição presidencial direta em quase 30 anos. O Jornal Nacional apoiou o candidato conservador Fernando Collor, distorcendo fortemente o debate em seu favor. Transmitir o encontro dos presidenciáveis, a televisão cumpriu mais uma vez o seu papel na democracia. Então, em 2013, protestos sobre a economia e a corrupção irromperam. A Globo foi um dos alvos dos manifestantes. A Globo é uma rede nacional, mas eles dizem que toda política é local e de um canto a outro do Brasil, afiliadas da Globo determinam a influência. A cobertura de notícias regionais do Brasil é bem pior que a cobertura de notícias nacionais, que já é ruim. A questão é que essas afiliadas da Globo sempre pertenceram a políticos. Eles são oligarcas regionais que controlam a informação, porque eles sempre são donos das afiliadas da Rede Globo, os jornais locais, as estações de rádio. Você não vai ouvir uma palavra de crítica contra os políticos locais, porque as emissoras de rádio pertencem a eles. No Brasil, muitas das coisas que são óbvias no resto do mundo não são aqui, como a separação de igreja e Estado. Nós não temos isso. Nós não temos também a separação entre imprensa e governo. A história será contada provavelmente sem pedido de desculpa desta vez no Jornal Nacional. E os brasileiros em dezenas de milhões estarão assistindo. Entenderam, cariocas? O que estão querendo fazer nessa eleição? Não seja manipulado, nem o seu direito de escolha.